Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do Em Frente com dicas cruciais para a sua aprovação. Vamos falar hoje um pouquinho sobre classificação cirúrgica, vamos ver aqui quais são as formas que a gente tem de classificar uma cirurgia em relação à sua duração, também ao risco cardiológico, e vamos ver também a classificação ASA, que é utilizada pelos anestesistas para avaliação do risco cirúrgico. Eu sou a professora Juliana Mello e vamos em frente! Bom, pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos aqui nesse vídeo falar sobre o porte e o risco cirúrgico. Mas antes disso, já vai aí se inscrevendo no canal, ative o sininho para você não perder as novidades, siga as nossas redes sociais, a nossa página no Instagram, nosso Facebook e acesse também nosso site, enfrenteenfermagem.com.br, porque lá no nosso site você vai encontrar materiais em PDF, cursos completos preparatórios para você que está aí focado nos concursos públicos e residências na área da saúde. Então não deixe de acessar o nosso site, enfrenteenfermagem.com.br, o link está aqui na descrição deste vídeo. Bom, pessoal, vamos então para o nosso vídeo de hoje, bem tranquilo, bem objetivo, focado aí no que você precisa saber realmente para se garantir na hora da prova. Nós já temos aqui no canal uma videoaula onde eu trago para você a classificação cirúrgica, mas esse vídeo aqui é bem focado, bem específico, porque a gente vai ver aqui formas, de classificar a cirurgia que são bastante recorrentes nas provas, tá? A gente vai ter a classificação da cirurgia relacionada à duração, do procedimento cirúrgico. A gente tem cirurgias que duram 2 horas, mas a gente também pode ter cirurgias que duram 12, 24 horas, Temos também a classificação da cirurgia em relação ao risco cardiológico, que vai estar muito relacionado às perdas sanguíneas, E nós temos também a classificação ASA, que é uma classificação utilizada pelos anestesistas para avaliação do risco cirúrgico, baseado aqui nos sintomas, na condição clínica prévia ali do paciente que está entrando, para a sala de operações. Então, são classificações que podem estar aí presentes na sua prova, beleza? Bom, como eu falei para vocês, então, a gente tem aqui a classificação do tratamento cirúrgico em relação ao risco cardiológico, tá? Essa classificação aqui baseada no risco cardiológico, ela vai estar muito relacionada a perdas sanguíneas, perda de fluidos, e nós vamos ter aqui, nesse sentido, uma cirurgia de pequeno porte, que vai ser aquela em que o paciente tem uma probabilidade bem baixa aqui de perder sangue, e fluidos. No caso aqui de uma cirurgia de pequeno porte, nós vamos ter, por exemplo, as cirurgias oftalmológicas, as cirurgias de otorrino, tá? São cirurgias onde a gente não tem tantos riscos, em relação à perda aqui de sangue e fluidos. No outro extremo, a gente vai ter aqui a cirurgia de grande porte, que é onde a gente já vai ter a maior probabilidade aqui de perda sanguínea e de fluidos. Na cirurgia de grande porte, a gente vai ter aqui, por exemplo, as cirurgias cardíacas, os transplantes, e no meio disso a gente vai ter o meio termo, que é a cirurgia de médio porte. Na cirurgia de médio porte, o paciente aqui, ele tem uma probabilidade aqui média, de perda de fluido e de sangue. Aqui dentro dessas cirurgias de médio porte, a gente vai ter as cirurgias ortopédicas, por exemplo, apesar da gente ter alguns tipos de cirurgias ortopédicas que são consideradas de grande porte, como a artrodese de coluna, a artroplastia de quadril, tá? Algumas cirurgias, elas são de grande porte porque elas demandam uma grande quantidade de perdas sanguíneas, e também um risco aqui da ocorrência de tromboembolismo. Então, a gente tem algumas cirurgias ortopédicas que não se encaixam aqui nas cirurgias de médio porte. Então, essa é a classificação relacionada aqui ao risco cardíaco, tá? Mas nós temos também a classificação relacionada aqui à duração da cirurgia. A gente vai ter no porte 1 aquelas cirurgias que têm uma duração máxima aqui de 2 horas. Nesse caso aqui nós temos, por exemplo, a curetagem uterina, a hemorroidectomia. Temos também as cirurgias aqui de porte 2, onde a gente já vai ter uma duração aqui de 2 a 4 horas de cirurgia. A gente tem, por exemplo, aqui a esterectomia, a colecistectomia convencional. No porte 3, nós vamos ter aqui as cirurgias de duração de 4 a 6 horas, onde a gente vai ter, por exemplo, a revascularização do miocárdio, a colocação de prótese total de quadril. A gente tem, então, também o porte 4, que vai ser aquelas cirurgias onde a gente tem uma duração acima de 6 horas, Nós temos várias cirurgias que demandam um tempo muito maior, de duração, como, por exemplo, as neurocirurgias, que podem durar aí mais de 2 horas. A gente pode ter também cirurgias que duram até 24 horas, com troca de equipes. Então, a gente tem aqui essa classificação também em relação à duração do ato cirúrgico, tá? Mas a gente tem também uma classificação que eu ainda não tinha abordado aqui com vocês, que é a classificação ASA. Essa classificação ASA, ela é
utilizada pela equipe de anestesiologia e ela foi implantada aqui pela Sociedade Americana de Anestesia, que é a ASA, beleza? Essa sociedade, ela sugere aqui para essa classificação a utilização de um algoritmo, né, que avalia ali o risco cirúrgico, considerando aqui o risco para o paciente, e isso vai ser baseado na condição clínica desse paciente pré-operatória, tá? Então, na natureza dessa condição clínica do paciente e também na natureza do procedimento cirúrgico que vai ser realizado aqui e na análise da mortalidade. Então, dentro dessa classificação ASA, a gente vai ter lá o paciente classificado como ASA 1, que vai ser basicamente aquele paciente saudável, né, que não tem distúrbios fisiológicos, bioquímicos ou psiquiátricos, né? Então é um paciente aqui que está em uma condição clínica extremamente normal, né? Um paciente saudável, que não tem nenhum risco aqui importante, tá? A gente tem o ASA 2, que vai ser o paciente com doença sistêmica discreta. Aqui a gente vai ter a inclusão apenas de doenças leves, que não têm limitações aqui funcionais significativas. Então a gente não tem um comprometimento aqui da atividade normal desse paciente, mas a condição dele também pode afetar aqui a cirurgia ou a anestesia. Aqui a gente pode ter, por exemplo, aquele paciente que tem um tabagismo aí habitual, uma ingesta social de álcool, né? A gestantes, a presença de alguma obesidade com o IMC variando aqui entre 30 e 40, um paciente que tem diabetes e hipertensão, mas que está bem controlado, uma doença pulmonar leve. Então são exemplos que a gente pode ter aqui. O paciente classificado como ASA 3 é aquele paciente que tem uma doença sistêmica, porém aqui já é grave, tá? Então a gente vai ter limitações funcionais significativas e uma ou mais doenças aqui moderadas a graves. Então no ASA 3 a gente já tem situações aqui que tem uma dificuldade maior, né, de controle, a gente tem um comprometimento aqui da atividade normal e tem um impacto consequentemente sobre a anestesia e a cirurgia. A gente pode ter aqui, por exemplo, a diabetes e a hipertensão descontrolada, o paciente com DPOC, uma obesidade mórbida com IMC maior ou igual a 40, uma hepatite aqui que está ativa, um paciente que tem uma dependência, né, um abuso de álcool, pacientes que têm marca-passos implantados, tá? Enfim, nós podemos ter várias situações aqui também. Temos também o paciente classificado como ASA 4, que vai ser aquele paciente com doença sistêmica incapacitante. Nesse caso, a gente está falando de um paciente com doença sistêmica grave, que é aqui uma ameaça constante à vida. Dentro dessa classificação, a gente já tem uma situação que tem um grande impacto aqui, né, sobre a cirurgia e a anestesia. A gente pode ter aqui a isquemia cardíaca contínua, pacientes com uma coagulação intravascular disseminada, doença renal aguda ou em estágio terminal, ou aqueles pacientes que têm a doença renal em estágio terminal, né, que não foram submetidos aqui a diálise regularmente programada, tá? E nós temos também o paciente ASA 5, que é classificado aqui como paciente moribundo, né? Nesse caso aqui, a cirurgia é a única esperança para a gente salvar a vida desse paciente. Aqui, por exemplo, a gente pode ter algum paciente com sangramento intracraniano com efeito de massa, a gente pode ter um paciente, inclusive, parado aqui, né? Nessa situação, realmente, a cirurgia é a única possibilidade que a gente tem aqui desse paciente sobreviver. Então, é aquela situação onde a gente tem pouca probabilidade de sobrevida nas 24 horas seguintes, submetendo-se ou não à cirurgia. Nós temos também a classificação ASA 6, em que o paciente está aqui em morte encefálica. Então, aqui o objetivo é apenas a manutenção como potencial doador de órgãos aqui e tecidos para transplantes, tá? Então, nessa fase aqui, os órgãos e tecidos são removidos para fins de doação. E a gente tem também a classe E, onde se encaixa aquele paciente que requer cirurgia de emergência, né? Nessa classe E, a gente vai apenas agregar a letra E aqui a qualquer uma dessas outras classificações, o que vai mostrar aqui a necessidade da realização de uma cirurgia aqui de emergência. Então, basicamente, essas são as formas que a gente tem de classificar uma cirurgia em relação ao porte e ao risco cirúrgico. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aí e compartilhe com seus amigos. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.